Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Pode se assentar. Agora enxerga todo mundo. Bênção demais, né? Irmãos, a nossa piscina aqui, a piscina da igreja, está sem a lona. Então, muito cuidado, né? Se você é igual eu, bem preservado, fácil de cair. Muito cuidado na hora que você passar por ali, tá bom? Bênção demais. Irmãos, quero pedir que você abra sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías, capítulo número 54. E hoje nós vamos ser ministrados pelo Espírito Santo de Deus sobre uma palavra que é sobre alargar a nossa tenda. Nós vamos estudar hoje sobre alargar a nossa tenda. Domingo passado, hoje o pessoal está meio tímido, né? Cancelou de última hora a vinda, talvez por questão da política. Mas domingo passado a gente falou sobre que Deus, Paulo escreve lá em Filipenses, aos Filipenses, que é Deus quem opera em nossos corações, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Quem lembra disso daqui? Algumas pessoas não. Deus vai dando a unção da memória, a gente vai lembrando depois, em nome de Jesus. Mas a palavra do Senhor diz que Deus é quem opera nos nossos corações, tanto querer quanto realizar. O que está querendo dizer? Segundo a sua vontade. Está querendo dizer que a pessoa que fala assim, eu não vou viver mais a minha vida segundo a minha vontade, mas eu vou viver a minha vida agora segundo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, escrito lá em Romanos, é boa, perfeita e agradável. Então eu viverei a minha vida segundo a vontade de Deus. A Bíblia diz que aquela pessoa que aceita viver, que fala assim, a partir de agora eu não vou ver a minha vontade, eu vou viver debaixo da vontade de Deus, Deus ele começa a colocar no nosso coração aquilo que é o querer dele. O nosso coração, ele começa a inclinar o nosso coração para fazer, para viver aquilo que ele quer. Estamos entendendo até aqui? E aí quando a gente começa a ter o coração inclinado para as coisas de Deus, para os sonhos de Deus, para os planos de Deus, para aquilo que Deus quer para a minha vida, ele também entra com realizar. Então Deus, né, ele que opera o querer e o realizar, porque ele traz todos os meios necessários para que tudo aquilo que ele planejou para a nossa vida, que o nosso coração agora se inclina, ele possa de fato concretizar no nosso coração, segundo a vontade dele. Estamos entendendo isso daqui? E quando nós estamos vivendo, nosso coração está inclinado para o querer de Deus, para os planos de Deus, para os sonhos de Deus, e nós começamos agora a viver a nossa vida, tudo que nós fazemos agora está inclinado para o querer de Deus. A Bíblia nos ensina que nós estamos alargando a nossa tenda. Quando nós começamos a viver a vontade de Deus na nossa vida, o querer dele no nosso coração, ele começa a despertar aquilo que ele quer para nós, a gente começa a viver esse querer, a Bíblia nos ensina que nós estamos alargando a nossa tenda. E é isso que nós vamos ver lá em Isaías 54. Todos acharam? Diz assim: o Senhor está falando para a igreja dele, para Israel nesse tempo, para a igreja dele hoje, para o meu coração, para o teu coração. Ele diz assim, ó: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta com alegria, exulta com um alegre canto, e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Sabe que eu separei alguns pontos aqui que o Senhor foi mencionando no meu coração e eu quero compartilhar contigo nessa noite. A primeira coisa que Deus mencionou no meu coração é que a gente facilmente se contenta com aquilo que os nossos olhos veem. Então a gente enxerga a nossa vida segundo as nossas percepções humanas. E as percepções humanas possuem horizontes muito, muito pequenos. A gente enxerga muito curto. E o Senhor, que é um ser infinito, um ser eterno, Ele não tem as nossas limitações. E Ele nos ensina a passar a viver as nossas vidas pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E Ele nos ensina agora a enxergar as nossas vidas não segundo os nossos olhos, as nossas percepções estão limitadas, mas Ele nos ensina agora a enxergar as nossas vidas segundo a visão que Ele já tem para nós.
Ele vem tirar essas limitações das nossas vidas. Ele passa a ensinar a gente a enxergar com os olhos da fé. Aonde o homem não consegue enxergar, Deus consegue enxergar. Aonde nós não alcançamos, o Senhor já alcançou. E pela fé a gente passa a viver essa vida. Pela fé a gente começa agora a ter a certeza de tudo aquilo que Deus já prometeu, já é nosso. Tudo aquilo que Deus já preparou, já é nosso. Tudo aquilo que Deus já preparou, derramou sobre nossas vidas, a gente vai receber ao longo da nossa caminhada. Quem crê nisso daqui? A segunda coisa que Deus me chama muita atenção é que nós temos muita habilidade de enxergar os nossos problemas e pouca capacidade de enxergar o que Deus pode fazer por meio dos problemas que nós passamos. Então, quando ele fala aqui no Isaías 54, Deus está chamando ali a mulher estéril. Ele fala assim: olha, cante alegremente, mulher estéril. Mulher estéril é aquela que não pode gerar filhos, todos nós sabemos. Agora você imagina o sonho desta mulher, nesse contexto, de gerar filhos. Claro que tem toda a analogia, representa Israel, representa a igreja, mas representa também as nossas vidas. E imagina essa mulher que quer ter filhos e que ela não pode ter filhos porque ela é estéril, por algum problema de saúde. E aí imagina alguém que chega para você e diz: olha, para de chorar, canta alegremente. Que jeito? Como que eu paro de chorar e canto alegremente? Porque eu sou estéril. E aí a gente começa a contar para Deus todos os nossos problemas, a gente começa a contar para Deus todas as nossas dificuldades, a gente começa a contar para Deus todas as nossas limitações. Olha, não tem jeito, porque deixa eu te explicar, Deus, eu tenho uma doença, eu sou estéril, eu não posso dar filhos, deixa eu te explicar qual que é o meu problema, porque às vezes o Senhor não está sabendo que eu estou passando por isso, por aquilo, então não tem solução na minha vida, ou eu não consigo passar desse problema, não consigo atravessar essa situação que nós estamos vivendo. Percebe o tanto que nós temos capacidade de enxergar os nossos problemas. Percebe como que nós temos essa habilidade de viver os nossos problemas. Mas a gente esquece que enquanto nós temos essa habilidade de enxergar os problemas, a Deus pertence o poder de transformar os nossos problemas. De transformar as nossas vidas, os nossos corações no meio dos nossos problemas, no meio da adversidade. A Deus pertence todo o poder de quando está tendo toda a tempestade, o Senhor Jesus sai do barco, o que ele faz? Acalma, ele repreende o vento e cessa a tempestade. Glória a Deus por isso. Você me ajuda a pregar aí? Você pode dizer aleluia? O Senhor repreende o vento e acabou. E a gente vai vivendo a nossa vida, a gente se esquece, a gente quer contar os nossos problemas para Deus e esquecer que Deus tem todo o poder para transformar as nossas vidas, mesmo no meio do dia mau. Deus não depende que o dia esteja tudo tranquilo, tudo favorável, para Ele poder fazer obra na nossa vida. Deus é Deus e ponto final. Ele é Senhor, Ele é soberano. Ele pode estar no dia bom, no dia mau. A gente pode estar no dia bom, no dia mau. Deus continua agindo e entregue na obra redentora da nossa vida. Essa obra aperfeiçoadora que o Espírito Santo de Deus está dando na igreja dele, na minha vida, na sua vida, nos nossos corações, o Senhor continua todo o tempo. Não existe tempo ruim para Deus. Não existe tempo ruim para Deus. Deus continua fiel à sua palavra e à sua obra nas nossas vidas. E Ele fala assim: olha, cante alegremente. Você que está aí vivendo a sua vida, você que está vivendo a sua vida na sua situação e você não enxerga possibilidade de melhora, de transformação, de mudança, de prosperar. Deus está falando assim: olha, eu quero que você agora entenda. Hoje que você está vivendo sozinho. Por que ele está falando com mulher estéril? Porque a pessoa que representa a pessoa que está vivendo sozinha. Aquela pessoa que está vivendo só ela, com os planos dela, com os sonhos dela, tão pequenininhos diante de Deus, vivendo a sua vida tão aquém daquilo que Deus queria que a gente vivesse. Quem está entendendo isso? E Deus fala assim: eu quero que você agora pegue as suas estacas, que você firme elas bem. Eu quero que você pegue a sua tenda e você alargue ela. O que significa largar a tua tenda? Nós estamos falando literalmente de uma tenda. Nós estamos falando aqui de estacas. Imagina 4 estacas aqui de madeira e por cima, amarrado na ponta das estacas, um tecido, uma tenda. Agora imagina que eu finquei aqui as minhas estacas, 1 por 1, 1 metro por 1 metro. É desse tamanho, né? Para mexer assim? Mais ou menos, eu sou ruim de medida. Eu estou aqui com minhas 4 estacas e a minha tenda. Esse é meu espaço. Só cabe eu. Se eu estiver fora do meu peso, só cabe eu e Deus que me ajude. Não cabe nem o Espírito Santo.
Eu falo, Deus, eu preciso da sua presença. O que é? Vocês têm uma pequenininha. Aí Deus fala, eu quero que você alargue a tua tenda. Aí eu vou e alargo a minha tenda. Eu coloco a minha estaca mais para cá, minha estaca mais para cá, minha estaca mais para cá, minha estaca mais para cá. Estico a minha tenda. Agora cabe eu mais alguém. Agora cabe eu mais a presença de Deus na minha vida. Cabe eu mais a bênção de Deus na minha vida. Cabe eu mais a provisão de Deus na minha vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Cabe eu mais aquilo que Deus já preparou para mim, mas que eu ainda não estou vivendo, não recebi, porque não tinha espaço na minha tenda. Quem está entendendo agora? E aí o Espírito Santo de Deus está falando para a igreja dele, alarga a tua tenda. Para de pensar pequenininho. Para de viver essa vida muito aquém daquilo que Deus já projetou para você viver. Eu quero que você largue a sua tenda. E a gente alarga agora para 3 metros. 3 por 3, pastor. Aí a gente alarga 4 por 4. Quando a gente tem 10 metros largados. Agora Deus olha para a gente e fala assim, agora eu posso derramar sobre a vida da minha igreja. Agora eu posso derramar sobre a minha vida. Porque antes não tinha lugar para ficar. Mas agora a tenda está estendida. Agora tem espaço, tem lugar no coração do meu filho para ele receber as minhas bênçãos. Glória a Deus por isso. E o Senhor está falando para esse povo, o Senhor está falando para a minha vida, para a sua vida. Deus está falando para a igreja dele. Nos dias que nós estamos vivendo. Não se retraia. Ele não quer que a igreja se feche em si mesmo. Ele não quer que a igreja se acovarde. Ele não quer que a gente olhe para a situação que a gente está passando nas nossas vidas e a gente, ai meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? Não, alarga a tua tenda. Porque aquilo que Deus já preparou, já está preparado, concorda comigo? Só falta a gente viver. Para a gente viver tem que ter espaço. Deus está falando, não, larga essa tenda aí, não. Porque está tudo preparado. Agora que você larga a tua tenda, você vai receber. Glória a Deus por isso. Em cima dessa palavra é que eu quero ministrar alguns pontos que Deus colocou no meu coração. Primeiro, quando que nós estamos alargando a nossa tenda? O que é alargar a tenda na prática? Imagina a pessoa que estuda, né? A pessoa que está aí, está estudando, aí sai do colegial, aí vai fazer uma faculdade. O que a pessoa está fazendo? Largando a tenda. Acabei minha faculdade, eu vou fazer uma especialização. O que eu estou fazendo? Eu estou largando a minha tenda. Terminei minha especialização, acho que eu vou fazer um mestrado. Eu não estou vivendo, Deus não está operando a minha vida, eu estou vivendo a vontade dele, não estou? Aí Deus opera o querer e o realizar, não é? Deus está inclinando meu coração para continuar estudando. Eu vou lá e faço um mestrado. O que estou fazendo? Alargando a minha tenda. Mas para quê? Não, eu não sei. O meu papel é alargar a minha. O que eu vou receber, o que Deus tem preparado, já está preparado. Eu vou ver depois para largar minha tenda. De repente Deus inclina meu coração para eu continuar no meio acadêmico. Para que no meio acadêmico eu possa manifestar a glória dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Para que eu possa testemunhar Cristo lá no meio acadêmico. Eu vou e faço um doutorado. O que eu estou fazendo? Alargando a minha tenda. Imagina no seu trabalho. De repente Deus está inclinando teu coração. Você está trabalhando muito. E você está se dedicando muito no seu serviço. O que você está fazendo? Você está alargando a sua tenda. Deus colocou no teu coração, inclinou no teu coração. E esse ano, esse tempo que você está vivendo na sua vida é um tempo de suor, cansaço, fadiga, porque você está trabalhando, está se dedicando. O que você está fazendo? Alargando a tua tenda. E aí você vai e procura uma forma de se especializar mais, de render mais, de ser mais eficiente, de mostrar mais resultado onde você trabalha. Você está alargando a tua tenda. Imagina que você está na sua casa. Tem como alargar a nossa tenda na nossa casa? Tem como alargar a nossa tenda na nossa casa. Eu me dedico um pouco mais no lar, nas tarefas domésticas. O que eu estou fazendo na minha casa? Alargando a minha tenda. Eu sou mais prestativo. Ao invés de gastar toda a minha energia aí fora, quando eu chego em casa no final do dia, eu tenho energia guardada para poder também dedicar dentro do meu lar. O que eu estou fazendo? Alargando a minha tenda, na minha família, no meu lar. No relacionamento, no casamento, quando eu me dedico mais, sou mais atencioso, mais paciencioso, mais carinhoso, mais amoroso. O que eu estou fazendo? Alargando a minha tenda. Mas Bruno, eu não estou vendo resultado nenhum. Eu corro, estico, coloco as estacas de cá, coloco a estaca de cá, corro para cá, coloco a estaca, estico a minha tenda, estou alargando a minha tenda e eu não estou vendo resultado nenhum. Por quê? Porque não é teu papel de resultado por enquanto.
Mateus 13, Jesus diz assim: eis que o semeador saiu a semear. Eis que o semeador saiu a semear. O semeador tem um papel, uma função: jogar semente. Qual que é o nosso problema? A gente é precipitado. A gente quer ver o fruto, às vezes antes de semear. A gente quer colher antes de plantar. Às vezes a gente quer colher no dia seguinte que plantou. E tudo tem o tempo de Deus. E a gente precisa aprender a viver a vontade de Deus na dependência também de Deus. Se sujeitar à graça de Deus, aprendendo a viver na dependência do Senhor. Por que muitas vezes a gente se cansa, a gente para de alargar nossa tenda, a gente desiste no meio do caminho, e de repente a gente está retraindo, recolhendo a nossa tenda. Porque a gente fala assim: eu não estou vendo resultado. Mas não é tempo de ver resultado, é tempo de alargar a sua tenda. Quem quer colher tem que plantar. Quem quer ver Deus agindo na sua vida, receber tudo aquilo que Deus já preparou para a tua vida, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que alargar a nossa tenda, preparar o nosso coração, permitir que Deus trabalhe a nossa consciência, transforme o nosso coração, transforme o nosso caráter, transforme as nossas emoções, permitir que Deus venha trabalhar na nossa vida, para que quando a gente receber tudo aquilo que Deus preparou para a gente não despreze, a gente não trate isso com pouco valor, mas a gente trate tudo aquilo que Deus já preparou para nós com devido valor, para que Ele possa manifestar a glória dEle na nossa vida, e assim outras pessoas possam também ser alcançadas pela glória dEle. Quem está entendendo isso? E eu separei aqui alguns pontos, alguns desafios que nós enfrentamos nesse processo de alargar a tenda. Alguns desafios que nós encontramos na nossa vida quando nós estamos alargando a nossa tenda, né? Outra forma de alargar a tenda, outra área de alargar a tenda, qualquer área do seu coração Deus pode estar alargando a tenda. Na área da saúde, né? O pastor Michel chegou aqui hoje 6 quilos a menos, alargando a tenda dele. Aí ele falou assim: eu emagreci 6 quilos. Eu falei: eu engordei 3. Retrair minha tenda. Eu tenho que alargar minha tenda. Eu tenho que fazer como o pastor Michel, né? Porque eu quero ter saúde amanhã, eu tenho que plantar. Não é assim, tudo nós podemos estar alargando a tenda na nossa vida. Mas eu separei alguns desafios que Deus colocou no meu coração. Quando a gente está alargando a tenda, quando você está alargando a tenda na sua vida, quando você está firmando bem essa estátua, está esticando a sua tenda, está falando: eu não vou me contentar de viver minha vida segundo os meus achismos, as minhas convicções, do jeito que eu quero, eu vou viver a vontade de Deus. Deus colocou no meu coração, Deus inclinou meu coração para fazer isso, então eu vou fazer isso, eu vou largar minha tenda, eu vou viver aquilo que Deus colocou no meu coração. Perfeito. Quais são os desafios? Primeiro, muitas vezes se levantam situações ou pessoas que nos perseguem, que dificultam o processo. Quem sabe o que eu estou falando? Levanta, é natural. Isso não é privilégio só seu ou meu, não. A Bíblia está todinha cheia de exemplo disso, é natural. Por quê? Porque quem vive na tendinha pequena, olha para o irmão alargando a sua tenda, a pessoa, ao invés de falar assim: cara, eu vou largar minha tenda também com Deus. Não, o que é mais fácil? Eu tenho inveja. Não é assim? O caminho da preguiça se chama inveja. O que é inveja? Eu ver a outra pessoa vivendo algo que eu queria viver, e ao invés de eu me preparar e buscar meios para viver também essa prosperidade, é mais fácil eu querer que ela retroceda. Aí a gente nivela. Ela não vive bem, nem eu, mas pelo menos ninguém está melhor que eu. Esse não é invejoso. O caminho da preguiça alcança a inveja. Muitas vezes se levantam pessoas ou situações que tentam abafar o crescimento de Deus na nossa vida. Você já viu uma semente? Todo mundo já fez aquele experimento de plantar uma semente, um feijãozinho, não fez? Na escola, né? Aquilo lá parece que, se você não fizer, você não pode viver, né? Todo mundo tem que fazer aquilo para poder respirar. Então você vai lá, bota um feijãozinho, um algodãozinho, não é assim? Num copinho, aí bota água, não bota demais, senão você vai afogar o feijão. Aí ele começa a dar um brotinho, não é assim? Se você der continuidade no solo adequado, aquilo lá vai o quê? Vai para frente, não vai para cima, vai crescer. Só que na fase de crescimento tem que ter muito cuidado. Porque na fase de crescimento é muito fácil a gente o quê? Prejudicar a semente, abafar o crescimento. Não é verdade? É muito fácil abafar o crescimento.
E muitas vezes, quando a gente está aqui alargando a nossa tenda, em processo de crescimento na nossa vida, muitas vezes situações ou pessoas, perseguições se levantam para tentar abafar esse crescimento. Só que quem está vivendo a vontade de Deus na sua vida, pode vir situação, pode vir o que for para tentar abafar, isso não consegue travar o crescimento da sua vida. Aquilo que aparentemente vinha para destruir, Deus utiliza como força propulsora para poder fazer com que desafio na sua vida. Aquilo que veio para tentar abafar o crescimento, Deus utiliza como um passo a mais. Tentou abafar o crescimento, Deus vem e reverte a situação, né? É daqui que você vai para frente. Você olha a igreja de Cristo, a igreja primitiva, veio a perseguição, vamos matar os cristãos. O que acontece? Eles estavam só em Jerusalém, por conta da perseguição, os discípulos tiveram todos os cristãos pulverizados, irem para outras cidades. O que aconteceu? Disseminação do evangelho. O que aconteceu? Expansão do reino. O que aconteceu? Mais igrejas sendo plantadas. Vamos perseguir a igreja, vamos abafar o crescimento. A igreja está alargando a sua tenda, vamos abafar o crescimento. Aí Deus fala assim, negativo. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você está vivendo a vontade de Deus na tua vida, não tenha medo. Aleluia. A Bíblia diz: quem poderá impedir o amor e o agir de Deus? Não tem ninguém. Aleluia. Nem ninguém, nem nada pode impedir o amor, o agir de Deus na vida da igreja dele, na minha vida, na sua vida. Por isso, se você está vivendo a vontade de Deus na sua vida, você tem paz no coração. Amém. Pode vir a perseguição que for, pode vir a situação que for, a gente continua com paz no nosso coração, porque nós estamos vivendo a vontade de Deus na nossa vida. E a gente sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir até a volta de Cristo, até o fim, até a consumação do céu. Outro desafio que a gente encontra quando a gente está largando a nossa tenda: exaustão, cansaço. Porque alargar a nossa tenda exige de nós compromisso, exige de nós dedicação, exige de nós, a gente soa, a gente dedica o nosso tempo, dedica a nossa energia, dedica a nossa saúde. Isso traz um cansaço, isso traz uma exaustão, não traz? É natural. É um desafio que nós precisamos aprender a passar, porque tudo tem o seu tempo. Tem o tempo de correr, mas tem o tempo de parar de correr. Tem o tempo de muita dedicação, mas também tem o tempo de descanso. Já ouviu falar de férias? Não é assim? Trabalha 11 meses, um é férias. Isso é bênção de Deus, irmão. Isso é bênção de Deus, porque o corpo precisa. Se a gente não tira férias, o corpo adoece. Estou mentindo? O corpo adoece. Então tem um tempo de cansaço mesmo, faz parte, está largando sua tenda, você está dedicado, mas deixa eu te falar, vai vir o tempo de refrigério. Aleluia. Vai chegar o tempo de refrigério. É um desafio, mas não se renda nesse desafio. Vai chegar o tempo de refrigério na tua vida. Tudo tem o seu tempo diante do Senhor. Outro desafio: falta de esperança. Muitas vezes a gente vai vivendo a nossa vida e a gente vai olhando para as situações que nós vivemos, a gente vai olhando para esse mundo, a gente fala assim: não tem mais jeito. A gente olha para os nossos próprios desafios pessoais e a gente começa a duvidar muitas vezes que pode ter alguma solução, que pode ter alguma coisa, alguma transformação. Às vezes duvidar até que Deus possa fazer alguma coisa. Sem perceber, a gente vai vivendo uma vida sem esperança. E deixa eu te falar uma coisa: uma vida sem esperança é uma vida sem propósito. Uma vida sem esperança é uma vida que perde o seu propósito. A gente se entrega para esse mundo, a gente se entrega para essa vida, a gente vai vivendo a vida a la seca, pagodinho, deixa a vida me levar. E nós vamos vivendo essa vida de qualquer jeito, porque a gente perdeu o nosso propósito, a gente perdeu a nossa esperança. Outro desafio que vem quando a gente está largando a nossa tenda, a gente está trabalhando, a gente vai perdendo as esperanças. E a gente precisa voltar na palavra do Senhor. A gente precisa voltar para a comunhão com o Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus renove a nossa esperança. A gente precisa voltar para os nossos devocionais, para o nosso tempo de qualidade com o Senhor, para que o Senhor venha e renove a nossa esperança. O Senhor diz assim, que eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu quero trazer à memória. Memórias são coisas que eu já vivi. Você está sem esperança? Está largando a sua tenda e as esperanças estão minguando. Olha para trás. Olha para trás. Olha onde você estava. Olha o que Deus já fez na tua vida. Olha tudo aquilo que Deus já transformou no teu coração, na tua vida.
Comece a perceber onde você poderia estar, mas onde você está hoje, porque Deus cuidou de você, Deus zelou por você, Deus tem um propósito na sua vida. É isso que renova as nossas forças, é isso que nos enche de alegria, é isso que renova a esperança dentro de nós. Então muitas vezes é importante a gente dar uma pausa, olhar para trás e trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Quem está entendendo isso? Para a gente combater essa falta de esperança. E depois da gente firmar bem as nossas estacas, e depois da gente ir lá fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração, Deus opera o querer e o realizar. Eu estou vivendo a vontade de Deus. Deus inclinou meu coração, colocou no meu coração para eu fazer isso, para eu viver isso, para me dedicar a isso. Está largando a sua tenda. Depois que você firmou bem as estacas, largou bem a tua tenda, agora Deus pode entrar com provisão. Agora Deus pode entrar com o milagre dele. Agora Deus pode entrar com a bênção dele, com a providência dele. Agora Deus pode manifestar o realizar dele na sua vida. Porque agora existe espaço. Agora você de fato está vivendo a vontade dele no teu coração. Entra nisso. Mas hoje eu quero terminar isso daqui falando sobre alargar a tenda. Eu quero pedir para você ficar de pé já. Quem já vai orar. E eu quero, assim, com muito temor no coração, deixar uma palavra de Deus contigo, que também está lá em Isaías. Porque de repente essa noite você se identificou e você está aí correndo, você está firmando as estacas na tua vida, você está largando a tua tenda, mas você está cansado, mas você está cansado. Você está correndo, está largando a tenda da tua vida, do teu coração, firmando bem as estacas, mas isso está te cansando, você tem ficado cansado, exausto, e isso é natural, isso é um desafio, mas tem uma palavra que o Espírito Santo de Deus quer deixar na igreja dele essa noite. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Os que esperam no Senhor, aqueles que continuam largando a sua tenda, confiando no Senhor, renovando as suas forças no Senhor, os que esperam no Senhor, o Senhor vem e renova as nossas forças. O Senhor vem e traz um refrigério, traz um renovo. Ele vem com o seu Santo Espírito e tira do nosso coração toda amargura, tudo aquilo que está trazendo, sabe, aquela insegurança, aquela angústia. Ele derrama a paz de Cristo Jesus no nosso coração, para que a gente possa continuar alargando a nossa tenda. Porque depois que a gente tiver completado de largar a nossa tenda, meu irmão, Deus entra com providência, Deus entra com presença, Deus entra com graça, Deus entra com a sua unção. Então o Senhor quer renovar as nossas forças essa noite. Você crê nisso em nome de Jesus? Então curva sua cabeça, feche os seus olhos. Deus de amor, Deus de graça, nós queremos agradecer, Pai. Nós queremos agradecer, Pai, porque o Senhor não nos deixa desamparados. O Senhor olha para nós com olhos de misericórdia. O Senhor não deixa a gente viver essa vida do jeito que a gente quer, do jeito que o mundo ensina. O Senhor não permite que a gente viva essa vida muito aquém daquilo que o Senhor já planejou e sonhou para nós. E é por isso, Pai, que nós queremos renovar o nosso voto com o Senhor essa noite. Nós queremos viver a nossa vida segundo a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Nós queremos, Pai, que o Senhor opere no nosso coração o Teu querer. Inclina o nosso coração, Pai, para aquilo que são os planos do Senhor. E opera também no nosso coração o Teu realizar. Porque nós confiamos no Senhor, nós confiamos na Tua vontade. Senhor, nós queremos, Pai, agradecer e pedir que o Senhor nos ajude, continue nos ajudando, continue conosco, Pai. Enquanto a gente está aqui alargando a nossa tenda nessa terra, enquanto a gente está aqui firmando bem as nossas estacas, enquanto a gente está aqui, Pai, trabalhando, correndo, vivendo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração um dia, Pai. Deus, tira de nós, Pai, toda dúvida, tira de nós todo cansaço. Pai, nos livra do mal. Pai, vem. Nós queremos hoje clamar que Jesus Cristo venha na sua igreja e repreenda toda a tempestade, todo o vento contrário, Pai. Acalma as tempestades, acalma as situações, acalma as pessoas, Pai. Que a Tua paz esteja na Tua igreja, que a Tua paz esteja nos nossos corações, Pai. E Senhor, eu te peço que nessa noite especial, o Senhor não despeça ninguém sem antes, Pai, derramar a Tua paz, sem antes, Pai, renovar as nossas forças, Pai. Nós cremos na Tua palavra que diz que os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor,
aqueles que estão largando a sua tenda, confiando na sua vontade, Pai, o Senhor renova as nossas forças, Pai. O Senhor derrama sobre nós um bálsamo de alegria, Pai, de renovo, Pai, de refrigério, Pai. Nós vamos correr, mas nós não vamos nos cansar. Nós vamos caminhar, mas nós não vamos fadigar, porque nós estamos fazendo tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós. E no nome de Cristo Jesus, Pai, que nós já aqui saímos dessa noite, Pai, com alegria no coração, porque uma vez que a gente está vivendo tudo aquilo que o Senhor planejou para nós também vamos multiplicar isso na vida de outras pessoas, para que a nossa cidade seja alcançada pelo Evangelho de Cristo Jesus e outras pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Quem concorda, diga amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus Cristo no seu lugar. Glória a Deus por isso. Aleluia. Amém. Bênção de Deus. Eu quero te convidar nesse momento,